Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro webinar do Fórum de Reportagem sobre a Crise Global de Saúde, uma iniciativa do Centro Internacional de Jornalistas para conectar jornalistas com especialistas da área. Lembrando aqui que esse webinar é gravado e pode ser usado como fonte para matérias. Então, quem não conseguir assistir ao vivo pode dar um pulo lá no YouTube do Centro depois. A gente também vai produzir um texto com algumas das principais aspas e depois vamos divulgar lá os links certinhos dentro do grupo. A ideia é que essa conversa aqui dure mais ou menos 45 minutos. O nosso convidado de hoje é o Benilton de Sá Carvalho, professor e pesquisador da Unicamp e doutor em bioestatística pela Universidade Johns Hopkins. Professor, agradeço o seu tempo, sua presença. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, antes de tudo. Eu que agradeço. Bom, o professor vai nos ajudar a entender e interpretar os números da Covid no Brasil. É um assunto muito complexo que enfrenta vários obstáculos para ser reportado corretamente. Caso você tenha uma pergunta, você pode mandar pelo chat aqui do Zoom, ou se você estiver assistindo pelo Facebook, pode mandar lá nos comentários da transmissão. Bom, professor, antes de entrar nas questões em si, conta para a gente um pouco mais do seu trabalho e como que ele se relaciona com a Covid-19. Pois não. Eu sou professor no Departamento de Estatística aqui na Unicamp e o meu trabalho, o meu foco de pesquisa, na verdade, é em torno de genômica. Tá? Então, a gente busca identificar, dentro de um contexto muito específico, o que são, por exemplo, fatores genéticos que venham estar associados com doenças mais complexas, como epilepsia, AVC. Tá? Dada a condição de pandemia em que nos encontramos, a Unicamp organizou, logo no começo, uma força-tarefa para enfrentamento à Covid, e nessa ocasião eu fui convidado para coordenar a frente de epidemiologia e modelagem de dados no que se associava à Covid, né? Então, apesar do meu treinamento na Hopkins, apesar das coisas dentro da bioestatística, eu estou funcionando mais como alguém que empresta um pouco o seu conhecimento de analítica, na verdade, para juntar forças dentro desse esforço institucional da Unicamp em resposta a toda essa situação. A minha equipe tem estado bastante ocupada nesses últimos dias nas tentativas de buscarmos modelar, por exemplo, a curva, né, de casos e curvas de óbito. Essa está sendo talvez uma das coisas mais vistas hoje em dia, mas a gente tem gastado também um tempo na tentativa de fazer uma comunicação de risco que venha a ser mais adequada ao público leigo. A gente tem observado que há uma dificuldade enorme em entendimentos de risco, né? E essa informação, quando afastada de propósito da comunidade, tanto científica quanto leiga, essa desinformação chega a ser até mais perigosa do que a própria doença. Então, a gente tem tentado fazer uso dessa informação para a comunicação nesse aspecto e também na expectativa de que esses achados venham servir de guia, por exemplo, para gestores públicos, né? Para sua tomada de decisão, para a informação das suas equipes e também das suas respectivas comunidades. Entendi. Deixa eu só responder aqui a Milena. Milena perguntou se os participantes aparecem com áudio e com vídeo. Não, Milena, só eu e o professor, tá? Bom, professor, falando aqui agora dos números gerais da Covid no Brasil, né? A gente está caminhando aí para 900 mil casos confirmados e quase 50 mil mortes. E isso, claro, é só os números oficiais confirmados, né? Sim. A pergunta que eu estou vendo todo mundo fazer é: o Brasil está caminhando para ser o epicentro? Ou o Brasil já é o epicentro?
Eu diria que está caminhando, né? A gente tem a triste posição na vice-liderança desse eu gostaria de não chamar de jogo, né? Mas a gente tem a vice-liderança dentro desse quadro, a gente está atrás dos Estados Unidos, mas existe um potencial grande, sim, de a liderança ser assumida em algum momento no futuro, né? Eu vejo que a gente tem sofrido muito com as coisas da desinformação e também do negacionismo que a gente acaba vendo de gestor público, e isso acaba, infelizmente, nos colocando nessa triste situação. Entendi. E sobre... A gente está falando aqui dos casos confirmados, né? E sempre que a gente fala desses números, a gente tem que falar também de subnotificação. Ainda Uhum. mais num país tão grande quanto o nosso, enfim. Dá para estimar essa subnotificação de alguma forma, baseando-se em ocupação de leitos ou no próprio número de mortes? Sim, sim. O que tem um estudo muito interessante, na verdade, em andamento agora, que é o estudo coordenado pela Federal de Pelotas, que é o EpiCovid, né? EpiCovid-19, salvo engano, o nome exato. Eles estão fazendo um levantamento de exposição ao vírus no país inteiro. Esse foi um estudo, na verdade, financiado inclusive pelo Ministério da Saúde, e eles estão passando em todo o país fazendo coletas, tá? Não é num esquema de censo, mas num esquema de amostragem estatística, de fato, e eles já têm sugestivos, tá? De que para cada um caso que é reportado, podem existir entre 7 e 10 outros que não foram notificados. Tá? Então a gente tem essa dificuldade, vamos colocar assim, porque você tem visto a existência de muitas pessoas que sequer sabiam ou sentiram qualquer coisa em torno de sintomas já descritos da doença, que por um ou outro motivo acaba indo fazer o teste e essas pessoas acabam positivando, né, tendo sido expostas sem manifestar nenhum sintoma de fato. Tá? Então esse, inclusive, é um dos fatores de maior risco para a gente, porque a gente está tratando de um mal que acaba se espalhando muito rapidamente como função de densidade demográfica. Tá? Então você, hipoteticamente, vamos dizer assim, pega um centro de São Paulo, lá no começo, ali por volta do 10, 13 de março, né? E você potencialmente tinha indivíduos que podiam não estar manifestando nada, ou às vezes estava ali com uma coriza simples e podia atribuir, não, foi porque eu tomei uma chuva inesperada nesse fim de semana, né? Uhum. E a pessoa circulando num centro super cheio, super denso, né? Então, esse nosso quadro de subnotificação acaba tendo como uma das suas principais causas esse fator. O Brasil, quando comparado a outros países, né, principalmente os europeus, é um país que apresenta uma densidade demográfica relativamente superior àqueles, né, e por conta disso, a gente ainda, na verdade não por conta disso, mas além disso, a gente tem um sistema de saúde que já não vinha. Opa, espera só um pouquinho que minha tela decidiu desligar. Desculpa. Então a gente já tinha um sistema de saúde que já não vinha exatamente bem, né? E você acaba tendo essa situação de que um monte de casos acabam não sendo reportados, tá?
Uma coisa de cultura, inclusive, acaba sendo bastante exposto, vamos colocar assim, nesses últimos dias, que por exemplo, assim, na temporada que eu passei nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, o que podia acontecer era um dia eu amanhecer, por exemplo, tossindo ou espirrando, né? E se eu chegasse no escritório com isso, né, meu chefe imediato já falava assim, não, volta da porta, né, e fica em casa até isso daqui passar. Não, mas não é nada demais. Não sei o quê. Não, pode não ser nada demais para você, mas para os seus colegas a gente não sabe se tem alguém numa situação de saúde mais frágil que acabe evoluindo negativamente num quadro como esse, tá? E aí por que eu estou chamando a atenção disso? Porque aqui essa cultura não é algo realizado frequentemente, né? Veja lá por uma das pessoas mais proeminentes no país de falar, não, é só uma gripezinha, né? Então, por causa disso, a gente não pode parar, né? E aí, como a gente ainda tem essa cultura vindo trazida aí por bastante tempo, muitos desses casos iniciais que apareciam ou sem sintoma absolutamente, esse a gente não conseguiria detectar mesmo, tá? Mas as pessoas com sintomas leves, essas também continuaram as suas vidas como se nada tivesse acontecendo, né? E acaba que um monte desses casos acabam sendo consequências desses uns que, por um motivo ou outro, acabaram descuidando e imaginaram que era algo muito mais simples, quando na verdade não. Certo. Professor, vou te pedir só um favor. Acho que está chiando um pouco o microfone que está pegando no seu casaco. Só Eu tenho uma proposta melhor, peraí, que isso aqui já aconteceu, show? Eu já estava até esperando. Esse aqui. Pronto. Acho que agora deu certo. Beleza. Bom, seguindo nisso que a gente estava falando dos números totais, né, da Covid no Brasil, eu queria falar um pouco sobre o pico dos casos, né? Era até uma coisa que eu estava conversando com o Marcel Hartmann, da Zero Hora, que inclusive está assistindo a gente aí. A gente estava conversando, tentando entender por que o pico é adiado tantas vezes, né? A gente, desde abril, está escutando, o pico no Brasil vai chegar nas 2 próximas semanas, vai chegar nas 2 próximas semanas. E agora fala-se no pico em julho, né? Então, eu queria que você tentasse explicar um pouco para a gente por que ele é tão adiado e se ele deve chegar em julho mesmo, ou se ele deve continuar sendo adiado para agosto, enfim. Tá. Essa é, na verdade, uma das consequências que a gente acaba tendo por ações individuais. Tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente está numa situação, eu particularmente desde março, em que o pedido constante é faça isolamento e distanciamento social, dependendo da sua situação, mas você sempre acaba encontrando aquela uma pessoa que fala assim, não, eu realmente preciso ir ali para resolver isso, resolver aquilo. É extremamente importante, eu preciso ir. Tá? Então, essa uma pessoa sozinha, dentro de um todo, pensando como um Brasil lá, 212 milhões, essa uma pessoa sozinha talvez não fosse, vamos dizer assim, o suficiente para mudar ou deslocar esse pico da curva. Acontece que não é uma pessoa só. Acontece que na minha rua, de repente, existem 3 desses, na rua de trás existem 5, na outra rua existem 2, na cidade existem alguns mil, no estado a gente começa a bater alguns milhões, né? E essa
esse comportamento, então, mantém o vírus circulando. Tá? Então, quando a gente fala, a gente precisa trabalhar no achatamento da curva, a gente precisa buscar um mecanismo para que o serviço de saúde não seja sobrecarregado e as pessoas comecem a perecer não simplesmente como função da doença, mas também por incapacidade de serem atendidas porque as UTIs estão cheias, os ambulatórios estão cheios, né? Quando a gente tenta com que isso aconteça, recomendando o distanciamento ou isolamento, a expectativa é de que todas as pessoas procurem fazer isso de maneira sistemática. O que a gente tem observado em termos de métricas de mobilidade e deslocamento, sejam elas capturadas, por exemplo, da maneira que o governo do estado de São Paulo está fazendo, ou sejam por relatórios, por exemplo, como o de padrões de mobilidade da Google, a gente tem visto que a redução, essencialmente, de mobilidade reduziu aí por um fator, na melhor das hipóteses, de 50, não muito mais que 60 em vários lugares, né? E para esse mecanismo funcionar com toda a sua eficácia, a gente precisaria que fosse bem além disso, né? Precisaria que tivesse... Não existe um valor mágico, é claro que funcionaria lindamente se a gente conseguisse falar em 100%, tá? Mas existem uma série de serviços que não podem parar. Então, o que você deve ter ouvido falar logo no começo era que coisas ali acima de 70% seriam ideais, tá? Então, quando essas predições de, olha, daqui a 2 semanas vai acontecer, vai ser em maio, não, agora ficou para junho e agora ficou para julho, quando essas predições começaram a ser realizadas, eram feitas nessa expectativa de que o distanciamento e isolamento seriam executados conforme as expectativas, tá? E a coisa não foi bem assim, tá? Ao passo que, por exemplo, eu tenho pais de amigos que estão em casa trancadinhos, essencialmente, há 3 meses. Eu conheço pessoas no interior do país que todo fim de semana é uma festa que está rolando, né? E aí, na hora que você vai conversar e falar assim, mas espera aí, por que isso? Enquanto o país inteiro está pedindo por distanciamento e isolamento, por que continua como se nada tivesse acontecendo, né? E a resposta que você acaba ouvindo é aquela de, não, mas aqui a gente não tem nenhum caso. Ou, de repente, não, a gente só teve 2 casos, mas não teve nenhum óbito, por exemplo, tá? E o comportamento relativamente padrão que eu vejo acontecendo dentro desse grupo é de que a doença está distante, a doença não é parte do meu cotidiano, né? E o fato de ter essa sensação de que ela não faz parte da realidade local, basicamente sugere que tudo deve continuar acontecendo como acontecia, né? Mas aí precisa lembrar, vamos lá, quando toda a coisa começou no Brasil, também começou de um número pequeno de casos, também começou numa situação em que não tinha óbitos, e aí o problema é quando isso começa a evoluir. Então a gente vê essencialmente esse comportamento de que não vai acontecer comigo, né? Ou está muito distante de mim nesse momento, então não tenho com que me preocupar. Esse tipo de comportamento é o que infelizmente acaba arrastando esse pico muito mais para frente. A questão agora é assim, será que vai ser em julho mesmo? A minha honesta expectativa é que seja mais para o fim de julho do que para o começo, tá? Por quê? Porque a gente tem agora a temporada de inverno começando,
Se nada tivesse acontecendo, a gente já teria um padrão de escassez de recurso hospitalar para atendimento dessas pessoas. E aí o que eu quero dizer com isso é, você, em anos normais, né, você já via uma sobrecarga no sistema de saúde por si só, sem pandemia nenhuma, durante o inverno. E agora, além de todas as outras coisas que são naturais do próprio inverno, então você vai ver um tanto de pneumonias, bronquiolites e tudo mais, essas coisas não param de acontecer, tá? E agora é o período que elas habitualmente elevam aí em frequência. Agora, além disso, a gente ainda tem uma pandemia por cima, né? Então, eu não esperaria algo logo para o começo de julho por causa disso, porque eu estou vendo essa última semana, essencialmente, tem sido uma semana que você tem algumas localidades no Brasil já enfrentando um friozinho extra, né? E isso vai contribuir de fato para que haja um aumento natural aí no número de casos, pelo menos casos suspeitos, essa é uma coisa, né? Mas, além disso, você tem visto também todo o movimento de flexibilização de comércio, tá? Então, assim, ontem, por exemplo, eu recebi uma fotografia que pelo menos o texto dizia ser de um shopping em Brasília. Eu sou de Brasília, eu nunca vi um shopping cheio daquele jeito, né? E aí eu não vejo como, na verdade, a gente esperar a passagem do pico num período tão curto, sendo que as consequências de abertura, as consequências da chegada de inverno e tudo mais, a gente vai começar a observar agora no fim de junho, né? Então, a coisa ainda, eu digo que ainda tem bastante chão para andar até a gente chegar no pico. Uma outra coisa que é essencial a gente levar em consideração é que, mais do que nunca, a expressão o Brasil é um país de magnitude continental, mais do que nunca essa expressão faz sentido, tá? Por quê? Porque essencialmente, cada localidade que a gente tem visto aqui no Brasil, ela acaba tendo um comportamento completamente diferente, tá? Então, à medida que eventualmente a gente vai chegar, vai ter um dia que a gente vai olhar para aquela curva de tanto de casos quanto de óbitos do Brasil e a gente vai ver que ela está descendo, né? E isso vai ser motivo para comemorar, joia. Só que naquele dia ainda vai existir alguma cidade, algum município onde ele ainda só está subindo, né? E aí a coisa precisa ser tomada de maneira mais regional, na verdade. Ou seja, a gente está no pior momento possível para o pico acontecer. Eu diria, assim, Falando em termos de ocupação de leitos é, de UTI. assim, as evidências que eu tenho visto nesse momento, quando eu começo a olhar curvas, números e tudo mais, ainda são sugestivas de que a gente está em ascensão, tá? A questão é que a gente está em ascensão num período que por si só já é problemático, né? Que é a chegada do inverno, que é a flexibilização quando você tem ainda números básicos de reprodução bastante altos, né? E aí a chegada nesse pico, na verdade, vai ser uma chegada bastante sofrida, eu colocaria assim. Tá? Você pega as informações que a gente tem reportadas hoje, eu acho que o RAM mesmo, quando começou a flexibilizar, o número básico de reprodução estava em 0,3. Tá? Isso quer dizer o quê? Que cada grupo de 10 infectados tinha o potencial de contaminar outras 3 pessoas. Tá? Então, a cada dia,
que você passava tinha menos contaminação. Aqui no Brasil, eu vou falar aqui, Campinas, São Paulo, a gente está olhando em números básicos de reprodução da ordem de 1,4, numa estimativa otimista, na verdade, bem otimista, para ser sincero, tá? Então, isso quer dizer que de cada 10, existe um potencial de contaminação de outros 14, né? E aí é interessante você pensar assim, olha, quando o Brasil tinha por volta de, eu precisaria revisitar os números, mas eu acho que eram da ordem de 300 casos, né? Foi que começou todo esse esforço para isolamento e distanciamento e tudo mais, né? Hoje, com 800 mil, não, agora tá beleza, vamos flexibilizar. Parece meio contraditório esse negócio, né? Sim. E o que me entristece no meio disso tudo é você ver o gestor dizendo, não, o meu comitê científico aprovou isso daqui, tá? E a tristeza não é o comitê aprovar, não é isso. É porque se você diz que o comitê científico aprovou, o que você espera é que isso venha de ciência e não de opinião. E se é ciência, os dados têm que estar em cima da mesa para todo mundo olhar, tá? E na hora que eu olho os dados a que eu tenho acesso, eu começo a ver que não faz sentido nenhum fazer esse tipo de flexibilização nesse momento. Então, das duas coisas, assim, tem duas possibilidades aí. Ou está faltando informação, ou tem coisa acontecendo a que eu, enquanto cientista, não tenho acesso, né? E aí aquele comitê, ele é capaz de chegar numa recomendação de ação baseada nessa informação a que eu não tenho acesso, e isso me entristece, porque se é informação, se é saúde pública, devia estar aberto para todo mundo, tá? Ou outra coisa, você tem alguma opinião que está rolando por trás, que está movendo alguém a dizer que o comitê científico concorda. Uhum. E aí isso é pior ainda, porque você está mascarando aquilo de ciência, né? E não é, né? Quando a gente está falando de ciência, existem coisas muito bem estabelecidas. Existem observações que são coletadas, hipóteses que a gente gostaria de verificar e decisões a respeito dessas hipóteses, né? E nenhum desses 3 passos depende de opinião. Não é eu acho, né? É assim, me mostre os dados, né? Então, se eu começo a ver que o comitê científico XYZ atesta que isso deve ser feito, eu adoraria ter acesso à informação, né? Mas não parece que é bem assim hoje. Uhum. A gente está falando aqui de. Você comentou sobre a flexibilização, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui que o Sami passou para a gente. Ele está perguntando qual que é a eficácia, do ponto de vista epidemiológico, de cidades vizinhas adotarem medidas diferentes de controle, né? Uma vez que a conurbação leva indivíduos de uma área de maior risco para áreas de menor risco, né? Justamente isso, apontando, o Sam está apontando aqui a falta de um planejamento nacional no combate à disseminação do vírus, né? Então, qual que é o risco, né, de você fazer um plano desse, né, diferente de uma cidade para outra, sem considerar o trânsito diário das pessoas de um lugar para o outro? Na verdade, eu arriscaria dizer que a informação de trânsito está disponível para o gestor, né? Eu quero acreditar que os comitês científicos que têm assessorado o gestor público, eles têm acesso a essa informação. Agora, a questão é se eles estão utilizando, né? Mas, aí, como eu disse, quando eu vou atrás de informações a esse respeito, elas não são informações facilmente encontráveis. E aí, sob esse aspecto, e aí agora eu começo a falar, bom, por conta disso, eu não consigo garantir
né? Eu não tenho documentação nenhuma, por exemplo, de comitê científico dizendo que informações de mobilidade, por exemplo, em transporte público ou deslocamento dos seus habitantes, tem sido levada em consideração. Essa informação seria essencial do ponto de vista de saúde pública, né? No sentido de que você, vamos dizer, vamos começar com uma cidade simplesmente onde não haja exatamente tanta conurbação, tá? Você começa a identificar a ocorrência de casos num certo bairro, a coisa natural de você procurar é quais são os bairros que se conectam mais frequentemente com aquele um, tá? Então, por exemplo, numa situação que não é estranha, você começa, quando os casos de Covid começaram a acontecer no Brasil, né, eu acho que tem uma fala do Mandetta, inclusive, se não era o Mandetta, foi o secretário de Saúde do Distrito Federal, mas eu acho que foi o Mandetta quem falou que naquela ocasião a gente estava falando de uma doença que vinha afetando inicialmente as camadas mais ricas da sociedade, porque eram pessoas que tinham sido expostas a viagens internacionais, eram pessoas que tinham sido expostas a visitantes internacionais, né? E, e aí os casos, eles começam a acontecer nos bairros de maior riqueza, vamos colocar assim, tá? De uma classe social mais elevada. Aí o que precisa pensar do ponto de vista de saúde pública? Nesses bairros, como é que acontece o trânsito das pessoas? Tá? Habitualmente, entre as pessoas do bairro, você pode até ver uma comunicação relativamente mais baixa, mas você tem uma comunicação alta, por exemplo, das pessoas que trabalham naquelas residências, né? Então, o passo seguinte seria você começar a fazer um levantamento de, dentro das casas desses primeiros casos, né, aonde é que estão, da onde estão vindo, por exemplo, os trabalhadores domésticos, né? Porque aquela pessoa muito provavelmente foi exposta ali e ela vai trazer a doença para um bairro que até então não tinha, aspas aqui, como se fosse uma coisa boa, que fique claro que não é, mas um bairro que não tinha oportunidade de ser exposto àquele vírus, né? E, e fazer um trabalho agora preventivo, na verdade, naqueles bairros, né? E a mesma coisa se aplica, por exemplo, com a situação que o Sam me aponta, né, de conurbação. Você vai ter um monte de gente que mora em A, mas trabalha em B, e trabalha num ritmo diário, e vai e vem, né, e funciona lindamente como um vetor, né? Então, assim, duas coisas. Seria possível, vamos colocar assim, que as cidades vizinhas utilizassem medidas diferentes, pesos diferentes para o seu controle? Seria, mas precisaria de uma ação muito coordenada e muito bem implementada, não só entre as cidades, mas também de conscientização dos seus habitantes, tá? E, de novo, num país como o Brasil, por conta das suas proporções e tudo mais, não dá para esperar que essa coordenação seja algo suave de ser feito, tá? No sentido, de novo, num sentido mais simples, a gente vem ouvindo há 3 meses, pelo menos, de que o isolamento é necessário, né? Mas raríssimos são os lugares que bateram os 60%, 70%. Né? Então, o risco, nesse caso, é um risco, epidemiologicamente falando, é um risco elevado.
tá? Porque as ações, elas não são adotadas por 100% ou pelo menos por toda a população que não está exercendo atividade essencial, né? Então, nesse caso, seria extremamente, eu vejo isso como extremamente arriscado, né? Porque essa comunicação entre as cidades, ela acontece de uma maneira que, pelo menos por enquanto, eu não tenho visto evidências de que esse modus operandi aí das comunicações entre as cidades tenha sido modelado de maneira adequada. Então, acho bem complicado isso. Professor, voltando aqui um pouquinho no assunto subnotificação, vou costurar duas perguntas aqui que a gente recebeu, né? Primeiro, Uhum. a Marília Jerk está perguntando se utilizar os dados de síndrome respiratória aguda grave é uma alternativa para tentar medir as subnotificações, né? E aí, emendando já a pergunta da Ilane Cruz, ela fala que o Brasil testa muito pouco e que São Paulo está tentando tapar esse buraco aumentando a testagem rápida, né? Uhum. Mas se testagem rápida não é um risco também, se não dá falsos negativos, falsos positivos, enfim. Tá. Sem sombra de dúvidas, né? Síndrome respiratória aguda grave, ela serve aí como proxy para você estimar um tanto das subnotificações, tá? Exemplo clássico hoje em dia disso, Belo Horizonte, tá? Você vê o número de casos reportados hoje em dia, né? Ou até pouco tempo, pelo menos, tem sido de que Belo Horizonte tem tido poucos casos e tudo mais. Entretanto, quando você faz o levantamento de síndrome respiratória aguda grave, você vê um aumento que não é discreto, é um aumento bem significativo mesmo, tá? Ali nos números de ocorrências. E aí a questão é essa: você vê esses casos acontecendo, a forma com que eles acontecem são extremamente parecidas com o que seria no caso de Covid. Os óbitos que acontecem são muito similares à Covid. Entretanto, a informação de que você tem é que existem poucos casos. Então, a gente vai poder dizer assim, olha, existe pouco caso? Existe. Existe pouco caso porque talvez não esteja sendo testado. Mas a coisa que está aparecendo mais próxima ali, ela mata como Covid, ela ocorre como Covid. Não estou dizendo que é porque faltou o teste, né? Mas Mas provavelmente é. ele é um proxy bastante próximo, assim, tá? Você vê uma pessoa com um quadro desse, você faz um raio-x, tomo e começa a ver evidência de vidro fosco, né? Isso já te dá um bom background, assim, no histórico clínico desse paciente, de que alguma coisa está estranha, né? Então, sim, síndrome respiratória aguda grave pode ser utilizada e é uma boa fonte de estimativa de subnotificação, tá? Aí, seguindo para a questão da Elaine sobre os testes rápidos. Na verdade, qualquer teste, seja o rápido, seja o sorológico, seja o PCR, tá? Todos eles têm alguma chance de falso negativo e falso positivo, né? Independente do teste que a gente possa estar fazendo, tá? Inclusive, sei lá, vamos dizer, exames para infecção urinária e tudo, todas as coisas vão ter algum falso positivo e falso negativo. Agora, é, existe aí um escalonamento nessas taxas de falso positivo e falso negativo quando a gente está navegando de teste rápido, que é aquele que você dá a espetadinha na ponta do dedo, o teste sorológico, onde você vai fazer essencialmente uma coleta de sangue, e isso vai para um teste um pouco mais complexo, e
subsequentemente o PCR nasofaringe. Habitualmente é o que acontece aqui no Brasil, mas existem alguns casos que podem ser feitos também de o PCR a partir de lavagem broncoalveolar, né? Então, a forma com que eu vejo, pensando que é um teste, aqui pensando em teste rápido de fato, tá? Que é só aquela espetadinha, o que a gente precisa pensar também é o tipo de risco a que você vai expor a pessoa que está sendo testada, tá? Então, o que vai acontecer? Para você espetar o dedo de uma pessoa, né, assumindo que está sendo utilizado material estéril e tudo mais, os riscos para aquela pessoa são mínimos, tá? Então, a estratégia de utilizar um teste rápido sim, ele pode trazer falso negativo e falso positivo, mas ainda assim é uma luz dentro dessa escuridão inteira, tá? Eu ficaria preocupado, por exemplo, se os testes que fossem ser realizados, vamos colocar assim, de maneira mais frequente, fossem testes que fossem envolver lavagem broncoalveolar, né? O que ia acontecer? Você vai ter que pegar essas pessoas, você tem que sedar para conseguir coletar o material, né? E aí na sedação você tem um risco bastante elevado agora. Então, a, o risco versus, vamos chamar assim, a dificuldade do teste em termos de precisão, eu acho que aqui nesse cenário ele se paga, na verdade, né? Mas tem um parênteses bem grande que precisa ser feito, Elaine, só para ser muito preciso no que você apontou. Precisa existir, precisam existir estudos preliminares que mostrem o que são essas taxas de falso negativo e falso positivo dos testes, tá? Por quê? Porque a gente está falando assim, vamos dizer, a grosso modo, sem entrar muito na terminologia, se a gente tivesse um teste que a chance de ele errar, ponto, fosse de 10%, tá? Você fazer 2 testes em sequência, a chance do erro acumulado aí vai acabar reduzindo para 1%, né? Então, apesar de ter uma taxa de erro, aspas, de novo, bem grande, é uma taxa de erro mais elevada, existem mecanismos que a gente poderia utilizar para reduzir essa taxa de erro. Uma delas, a mais simples de todas, seria repetir o teste, tá? Isso é até uma das estratégias que o EpiCovid tem feito no nível nacional, sabe? Eles, se eu bem me lembro do desenho, eles fazem uma primeira visita e aí, em média, 2 semanas depois, eles revisitam e testam de novo, tá? E aí, uma das coisas que está por trás, a primeira coisa que está por trás dessa nova visita é você avaliar como é que está sendo o aumento da doença, a expansão da doença, mas a outra coisa que se ganha de brinde é a precisão nos, nas detecções, tá? Uma pessoa que testa negativo 2 vezes, provavelmente é negativo, né? Muito provavelmente. A pessoa que testa positivo para uma infecção ativa no dia de hoje, o que a gente espera é que daqui a 2 semanas, quando ela for retestada, ela teste positivo para exposição, sabe? Hoje ela fez IgM positivo, mas daqui a 2 semanas a nossa expectativa é que ela faça IgG positivo, né? E aí essas estratégias nos ajudam a contornar essa problemática dos falsos positivos e falsos negativos dos testes. E aí a razão que eu chamei atenção para isso é que a Itália, por exemplo, teve um caso de um lote grande de testes rápidos que foram devolvidos porque quando eles foram fazer essa avaliação da performance do teste, o teste acertava da ordem de 30%. Né? Aí não dá para seguir à frente. Né? Então,
uma das coisas assim que eu fico batendo na tecla é que essas informações acerca de qual que é o produto que está sendo utilizado, quais foram os resultados dos pré-testes para esses testes rápidos, que habitualmente são feitos pela Anvisa e tudo mais, que essas informações sejam informações que estejam facilmente publicamente disponíveis, facilmente acessíveis e publicamente disponíveis. Certo. Professor, e pegar aqui a pergunta do Daniel Dieb, que era uma coisa que eu já tinha anotado aqui para fazer para você também. Qual que é o indicador mais confiável para seguir a evolução da Covid no Brasil, né? Ele está perguntando se é taxa de contaminação, se é número de casos confirmados ou mortes, porque tem muita gente que existe uma conversa sobre isso, né? Que talvez o número de mortes seja mais confiável por causa da subnotificação, enfim, ou é uma mistura de tudo isso, tem que analisar tudo. Qual que é É, o número mais confiável para você uhum, entender se a contaminação está subindo ou caindo? tá. O, eu diria o seguinte, vai depender muito do que é a aplicação que você quer fazer. Vou dar exemplos disso, tá? Vamos dizer que você seja diretor de um hospital, tá? E o que é a sua preocupação naquele momento? É você manter a infraestrutura hospitalar disponível para os possíveis candidatos ali a necessitar daquele atendimento, né? Nesse aspecto, a gente pensaria em informações que seria, na verdade, uma mistura aí, dos possíveis casos, né, dos óbitos que aconteceram e foram devidamente atestados, para você fazer aí uma combinação de pensar o que você precisa, por exemplo, de leito de enfermaria versus UTI. Tá? Se você está pensando em alguma coisa de gestão, habitualmente, a gestão no sentido público, sem um tanto da pegada do hospitalar para o atendimento, mas de levantamento mesmo, a gente começaria a pensar com mais carinho a respeito dos casos propriamente dito, mas aí a gente precisaria pensar numa estratégia para correção dessa subnotificação. O que a gente vai ver definitivamente pelos próximos dias? O número de casos vai subir, e vai subir rápido, tá? Agora, ele vai subir rápido é porque a doença está se espalhando cada vez mais rápido ou é porque está testando cada vez mais? Isso vai depender da realidade de cada um dos locais. Aqui em São Paulo, validando é, é, essa informação do aumento de testes no nível mais populacional, a expectativa é de que esse número de casos comece a crescer muito mais rapidamente por conta dessa testagem. E aí o que a gente vai ver, se você fizesse um desenho aí das duas curvas, tá? O número de novos casos por dia comparado com o número de novos óbitos por dia, o que a gente começa a esperar é que o pico dos novos casos aconteça antes do que o pico de óbitos, tá? E exatamente por isso, porque a gente está nessa expectativa de que a testagem vai aumentar bastante, tá? Então, assim, é complicado a gente pensar em qual seria, de fato, a melhor métrica nesse momento, mas minha escolha pessoal, tá? Minha escolha pessoal é olhar com mais frequência nas curvas de óbito, né? Porque a informação que chega até mim no momento é de que os óbitos foram testados e ali são qualificados como sendo COVID, né? E a gente tem uma janela, vamos colocar dessa maneira,
relativamente menor entre o acontecimento do óbito e ele aparecer registrado. Comparado, por exemplo, com uma pessoa, pensando no caso, comparado com uma pessoa que apareceu hoje com coriza, mas só daqui a 10 dias ela vai comparecer no serviço de atendimento médico e, de repente, uma semana depois é que ela vai ter um resultado de exame. Né? Então, nessa brincadeira entre começar a desenvolver o sintoma e ter a positivação ou não, tem aí uma janela média de 15 dias, né? Eu, pessoalmente, preferiria manter a coisa do óbito mesmo, mas é difícil dizer que exista aí essa verdade única, porque eu acho que depende mesmo da aplicação. Certo. Professor, deixa eu te fazer agora uma pergunta sobre comparação de países. Né? Qual que é a melhor forma, ou se existe uma forma melhor de comparar os números do Brasil com outros lugares? A gente vê muitas matérias, eu tenho visto muita gente falando, conversando no Twitter sobre isso, né? Tentando comparar os números do Brasil com a Suécia, que tem outro tipo de estratégia para evitar a taxa de contaminação, tentando comparar com a Argentina, que tem taxa de infectados muito menor do que a nossa. E sempre que alguém publica alguma coisa sobre isso, uma bagunça nos comentários, né? Tem gente falando que tem que comparar por milhão, tem gente falando que tem que considerar a idade da população, porque o vírus se comporta de uma forma completamente diferente. Então, eu tenho visto que é muito difícil comparar, né? Ao mesmo tempo, é inevitável, porque a gente quer saber em que posição o Brasil né, está localizado no mundo. Então, tem uma forma segura de fazer isso? Qual que é a melhor forma? A resposta curta para isso seria consulte seu estatístico de preferência, tá? Mas, assim, sendo mais pragmático nesse aspecto, é preciso que a gente tome o cuidado de, sim, precisa fazer vamos chamar de taxa, uma proporção por milhão de habitantes ou por 100 mil habitantes? Sim, precisa, né? Porque a gente está falando, por exemplo, a grande São Paulo, essencialmente, é maior do que muito país que a gente vê na Europa, né? O estado de São Paulo com 46 milhões, a cidade de São Paulo com quase metade disso, né? Ali a grande São Paulo com quase metade disso. É claro que eu vou esperar que aconteçam muito mais casos do que um local que tenha 3 milhões de habitantes, tá? Então, nesse aspecto, é essencial, sim, que a gente faça uma padronização que leve em conta o tamanho da população. Como é que isso funciona habitualmente? Me dê o tempinho aqui, que eu vou abrir o gráfico, Claro. na verdade, só para dar um número Uhum. mais realista, tá? Então, veja só, eu estou olhando aqui o site do Ministério da Saúde e ele diz hoje que o Brasil tem 888.271 casos confirmados. O que a gente precisa começar a pensar a esse respeito? São 800 mil dentro de 212 milhões, né? Aí, nesse aspecto, a gente começa a pensar nessa padronização por milhão. Tá? Para daí eu poder comparar, por exemplo, com Portugal, poder comparar com Suécia ou mesmo Argentina. Agora, as outras coisas que precisariam ser levadas em consideração, como você próprio já apontou, seria a idade. Né? Na hora que você compara o comportamento da doença dentro dos diferentes níveis, a gente precisaria fazer uma comparação honesta entre essas localizações. O que eu pensaria, então, como uma ideia mais geral, assim, sabe? A gente precisa levar em consideração as informações de densidade populacional, por exemplo, né? Não dá para eu comparar, vamos colocar assim, a cidade de São Paulo
com, por exemplo, Matão em São Paulo também. Né? Uma tem uma densidade muito maior do que a outra. Né? O que eu pensaria? Eu começaria a tabular essas coisas. Eu colocaria coisas como cidade de São Paulo, a densidade demográfica é essa daqui. Né? A ocorrência de casos é essa daqui, para quem está na faixa etária 1, na faixa etária 2, na faixa etária 3. A cidade de Matão, a densidade é essa. Né? A estrutura, a pirâmide populacional é essa outra. As ocorrências dentro das faixas da pirâmide são essas aqui. Né? E aí, para todos os fatores que a gente começa a pensar como grandes potenciais, a gente precisaria tabular. Tá? Então, por exemplo, uma das coisas que vai fazer super difícil a comparação Brasil-Suécia. A Suécia, até onde eu saiba, é um dos lugares onde a coabitação é bastante diferente do Brasil. Você tem, salvo engano, mais do que metade da população na Suécia mora sozinha. Né? E no Brasil, na verdade, a direção parece que é outra. Né? A direção que a gente vê no Brasil é que o neto mora com a mãe, que mora com a avó. Né? Então, essa estrutura de habitação por si só já torna a coisa bastante complexa. Né? Na hora que você vê, apesar de o Tengel lá na Suécia dizer que dava para ter feito melhor e ele reconhece que houve uma falha na política que foi adotada na Suécia, você falar na Suécia, olha, se você puder ficar em casa, você fica, essencialmente você está pegando mais da metade das casas, as pessoas já moram sozinhas por si só. E você repete essa mesma afirmação no Brasil, você tem o garoto que não consegue, a criança, né, que não está conseguindo ficar quieta em casa, ele vai brincar na rua. Né? E aí nessa, ele pode trazer o vírus para dentro de casa. Né? Então, essas situações são muito mais complexas de a gente reportar numa simples tabela. Esse é o tipo de caso que precisaria, de fato, de propor um modelo estatístico por trás para a gente conseguir mensurar o que são, de fato, essas diferenças. Agora, uma outra coisa que eu vejo que vira e mexe acaba escapando é a seguinte. Veja só, o Brasil tem 900 mil casos quase, e os Estados Unidos têm, quantos? 2 milhões, não é isso? Eu acho que eu vi um número bastante grande hoje. Né? Mas qualquer número que seja, tem X milhões. Tá? Vamos dizer que sejam esses dois. Né? O que corre o risco da gente estar enfrentando aqui? A gente precisa ter o cuidado de pensar que os tempos epidemiológicos de cada um dos países são diferentes. O que eu quero dizer? Assim, olha, no Brasil, o primeiro caso aconteceu lá em fevereiro. Né? Esse primeiro caso foi um caso importado, assim como os primeiros casos de várias localidades no país. Né? Precisou passar um tempo até você ter essencialmente o que a gente chama de contaminação sustentada, né? Onde você não precisa mais trazer o caso doente de fora, mas na verdade é o vírus circulando, aspas, por si só dentro daquela comunidade. Então, o que tem sido as estratégias que eu vejo como de melhor sucesso, na verdade, a esse aspecto? São comparações que começam a ser assim, quantos casos existem depois que cada um dos lugares obtiveram, por exemplo, 100 casos, 500 casos ou 1.000 casos, tá? Esse número costuma variar. Isso daí está indo essencialmente a gosto do freguês, mas
O interessante de você colocar esse limiar, de ter assim, no mínimo X casos, é porque você está dando a margem de você colocar essas duas localidades no mesmo tempo da história epidemiológica da doença. Tá? Então, por exemplo, quando alguém vira e fala assim, nossa, mas veja, a cidade de São Paulo tem, não vou saber hoje, não olhei a tabela de hoje, a cidade de São Paulo tem X mil casos e o Ceará tem Y mil. Né? Isso é bom ou é mal? Olhando só esses números sozinhos, eu não sei dizer se é bom ou mal. Por quê? Porque o primeiro caso de São Paulo foi em fevereiro. Quando é que foi o primeiro caso lá em Fortaleza, por exemplo? Né? Uhum. Para isso, me daria a condição de eu olhar as velocidades dessas contaminações. O exemplo clássico disso é você pensar que você vai fazer uma corrida de carro onde um dos carros é, por exemplo, uma Lamborghini e o outro carro é um Honda Civic, tá? Não estou discutindo a qualidade desses carros, mas se a Lamborghini tiver a 500 metros na frente e o Civic tiver 500 metros atrás, essa corrida é um tanto injusta. Né? Por quê? Porque eu não consigo avaliar o potencial isolado de cada uma dessas coisas por causa da distância desses dois. O que seria o honesto para você medir o desempenho desses dois veículos? Coloca os dois lado a lado, né? E aí você faz a partida de todo mundo junto. E isso também se aplica no caso de epidemiologia. Na hora que se a gente pega simplesmente o primeiro caso, a gente está falando só do caso importado. Isso não é legal. Isso não nos dá uma ideia bastante próxima da realidade. O ideal é você esperar acontecer, por exemplo, 100 casos, e eu já tenho visto comparações que envolvem até 1000 casos, pensando nos grandes centros, né? Você fala o seguinte, eu quero as cidades que têm pelo menos 1000 casos, por exemplo, tá? E aí você identificou. Agora você fala assim, quando foi que essas cidades bateram 1000? A cidade A bateu 1000 casos no dia 1º de abril. A cidade B bateu 1000 no 1º de maio. Bom, essas duas cidades agora, elas estão aproximadamente no mesmo tempo epidemiológico. Então, o 1º de abril da primeira cidade é o marco zero e o 1º de maio da segunda cidade é o marco zero. E agora eu começo a contar as duas juntas, a partir do zero de cada uma. Né? Isso me dá uma estratégia bastante mais eficaz de fazer essas comparações. E aí me permitiria, por exemplo, colocar dentro dessa equação, se eu for apresentar isso como uma tabela, por exemplo, me daria condições de começar a fazer a ponderação pelo tamanho populacional, né, pela pirâmide populacional e, de repente, começar a levar em conta outros fatores também. Porque o que de fato importa hoje é essa contaminação sustentada. Né? Então, a gente precisaria fazer esse marco epidemiológico para conseguir pensar nessas comparações. Certo. Professor, uma última coisa aqui, vamos tentar responder rapidinho, porque já passou de 1 hora, eu falei que ia durar Não, 45 minutos, a gente já já é. com o tempo estourado. A gente estava comentando sobre a Suécia e a estratégia diferente que eles adotaram, né? E que, inclusive, eles já falaram que tem falhas, que podia ser melhorada. Uma pergunta aqui que eu recebi de mais de uma pessoa. Tem algum outro lugar que tenha feito um sistema de isolamento vertical ou um sistema de isolamento diferente que tenha funcionado? Você tem algum conhecimento de um país que tenha feito isso? No sentido de isolamento vertical, Ou algo diferente da quarentena tradicional que a gente está, esse conceito que a gente está acostumado de todo entendi, mundo reduzir entendi. mobilidade. Nessa eu fico te devendo, Alexandre. Eu realmente não sei precisar
algum local onde tenha funcionado, mesmo de maneira similar, assim, do que seria esperado, tá? O caso da Suécia, por exemplo, a gente vê que existe aí um tanto de gente que vai apontar, não, veja o caso da Suécia, que não fechou, não sei o que e tal. Mas você vê o reconhecimento hoje das autoridades na Suécia de que era uma estratégia que podia ser melhorada, né? Eu tenho amigos próximos assim que moram lá, que foram treinados no mesmo lugar que eu. Há alguns deles que ousam dizer que a estratégia era de um genocídio geriátrico, sabe? Porque as pessoas mais idosas foram as pessoas que foram mais afetadas. Você viu essa escalada nos casos da Suécia e uma das causas dessa escalada foi exatamente nessa população mais idosa, né? Então, fica difícil a gente mensurar, assim, é bem complicado nesse aspecto. Eu não saberia te dizer maiores detalhes a esse respeito. Certo. Gente, Me, passou permi- de... me permita, me permita fazer um comentário aqui que é algo que eu tenho batido na tecla. Eu Claro. acho que a gente tem pecado muito, tá, na comunicação do risco. Tá? E o que eu quero dizer com isso, de pecar na comunicação do risco? É porque eu vou te fazer uma pergunta, nada a ver. Você já jogou na Mega Sena? Já. Você lembra qual que é a chance de você ganhar? Não lembro a chance, É mas um em deve 50 milhões. 1 em 50 milhões, tá? O que é ser meu ponto aqui? É baixíssima. Entretanto, você vai toda quarta e todo sábado em qualquer lugar que tenha uma loteria, essa lotado. semana provavelmente vai estar cheio, né? Porque está acumulado lá, né? E você tem um monte de gente que fala assim, cara, mas é só 1 em 50 milhões a chance de eu ganhar. Mas existe a chance de eu ganhar. Então, por isso, eu vou gastar o meu dinheiro aqui para jogar na loteria, tá? Mas veja que coisa curiosa. Talvez uma semana atrás, o número de casos ativos que a gente tinha no Brasil era da ordem de 380 mil. Só para arredondar as contas, vamos dizer que sejam 400. Eu vou aproveitar a oportunidade para meio que pincelar algumas perguntas que agora eu descobri onde tem a janela onde circulam as perguntas e eu até pincelo algumas coisas que levantaram ali. Por favor. Dentro desse cenário de 400 mil casos ativos, a gente tem essa métrica do número básico de reprodução, tá? Número básico de reprodução, quando eu disse, olha, aqui no estado de São Paulo é por volta de 1,4, o que isso quer dizer é que de cada 10 infectados, esses 10, enquanto grupo de 10, eles têm a chance de contaminar outras 14 pessoas. Tá? Agora vamos escalar isso para o nível Brasil. Se eu tenho 400 mil casos ativos, com uma taxa de 1,4, a gente está falando que esses 4 mil, eles têm o potencial de contaminar outras 560 mil pessoas. Agora, guarda... Né? Oi? Esses 400 mil têm a chance de infectar 500. Novas 560 mil. Tá? Se nada acontecesse, se as pessoas saíssem correndo pela rua como se nada tivesse acontecendo, tá? Então, mas pensando nesse número básico de reprodução, é isso que ele quer dizer. Essas 400 mil que estão doentes hoje têm o potencial de contaminar outras 560 mil, tá?
Guarda esse número, 560 mil. Agora vamos pensar no outro aspecto. Vamos pensar no tamanho da população do Brasil. A gente está falando de, essencialmente, 212 milhões e meio. Tá? 212 milhões e 500 mil pessoas. Se dessas 212 milhões e 500 mil, se a gente tirar todos os óbitos que aconteceram, você sabe o número de hoje? Eu estou bem desatualizado nesse aspecto. Não, de hoje não. Acho que a gente estava batendo aí 40 mil, talvez, né? Óbitos. Se a gente tirar as pessoas que já morreram e as pessoas que já adoeceram e se curaram, assumindo que essa pessoa desenvolva imunidade, tá? A gente vai ter mais ou menos aí de pessoas que não têm mais condições de adoecer, a gente vai ter provavelmente 500 mil, tá? Se eu pego esses 200... Desculpa, eu vi aqui 44 mil óbitos. 44 mil, tá? Então, deixa eu só olhar aqui o portal do Ministério, porque o portal do Ministério fala que de casos recuperados agora são 412 mil, tá? O que é o meu ponto? Se todo mundo, todos esses 412 mil, desenvolveram imunidade, eles não podem mais adoecer. Os 44 mil que infelizmente faleceram também não entram mais na equação, porque faleceram. Da nossa população, que estava aí grosseiramente estimada em 212 milhões e meio, a gente tem 400 e tantos mil que não podem mais adoecer, a gente tem 44 mil que faleceram, então, a grosso modo, ficam 212 milhões de pessoas que ainda podem ter a doença, né? Agora, desses 212 milhões, o que eu falei é que 400 mil seriam casos ativos, né? Aqui o site do Ministério diz que são 432 mil. 400 mil seriam casos ativos. Então, fica, na verdade, 211 milhões, eu vou arredondar de novo, 211,5, tá? De pessoas que realmente têm a chance, azarada, infelizmente, de adoecer. Uhum. Agora, pensa no seguinte, cada uma daquelas 400 mil que estão doentes podem infectar cerca de 1,4, que era aqueles 560 mil que eu falei no começo, tá? Quando eu pego 200, quando eu considero 211.500 e coloco isso comparado com os 560 mil que potencialmente ficam doentes, a gente está falando que a chance de uma pessoa aleatoriamente no Brasil que nunca teve exposto à doença se contaminar é da ordem de 1 em 400. Tá? E aí o que vai acontecer? Essa pessoa, na hora que eu falo para ela a chance, assim, se não tiver cuidado nenhum, se você fingir que nada está acontecendo, a chance de adoecer é 1 em 400, essa pessoa, existem pessoas, talvez seja melhor dizer, existem pessoas que vão dizer o seguinte, 1 em 400 é muito pequeno, né? Então, é provável que eu não pegue. Então, eu vou lá no mercado, quando der eu vou andar sem máscara, vou colocar a máscara no queixo, vou fazer o que for, porque 1 em 400 é pequeno. Só que essa mesma Comparado com pessoa... o número que você passou aí da Mega Sena, né? Então, só que essa mesma pessoa é a pessoa que vai na fila lá da lotérica e gasta dinheiro em alguma coisa cuja chance é 1 em 50 milhões. Né? E aí o que é meu ponto? A gente tem feito um trabalho ruim, talvez, ou talvez até porque essa seja a primeira oportunidade de realmente colocar isso em prática, mas tem feito um trabalho que ainda
tem atingido a excelência na comunicação do risco por causa disso. Porque eu tenho essa uma pessoa que acredita que a coisa de 1 em 50 milhões pode acontecer com ela, mas que a coisa de 1 em 400 não vai. Né? Então, a única coisa que resta é a gente acreditar que de fato está acontecendo algum problema acerca de comunicação desses riscos, né? E a gente precisaria bolar uma estratégia melhor para isso, né? Pensando agora nas coisas da divulgação científica, do jornalismo científico e tudo mais. Então, talvez a gente precise focar um pouco nisso. A outra coisa que eu gostaria de tocar antes da gente encerrar é que eu vejo cada vez mais, infelizmente, essa tentativa de controle acerca das informações, de você classificar isso daqui como sendo sigiloso ou você simplesmente usar e nunca compartilhar, e isso vai tornando essa comunicação a que eu me referi cada vez mais difícil, quando na verdade a gente precisaria ir na outra direção, né? Exemplo disso é você verificar que o ONS, lá no Reino Unido, ele tem um catálogo público, na verdade, das informações de casos, incluindo informação que chega no bairro, sabe? E o que eu quero dizer é quantos casos existem no meu bairro. Isso existe lá e está funcional, e é uma das maneiras que o governo tem utilizado para bolar estratégias depois do adoecimento do Boris, né? Aqui no Brasil, essa informação foi classificada como sigilosa, né? Então, não dá para eu ter a informação oficial. O que a gente tem são daquelas pessoas que optam por ir em algum site e dizer eu sou um desses casos positivos ou eu sou um caso suspeito, né? Então, essa são duas coisas que estão caminhando juntos e têm dificultado incrivelmente a comunicação científica, tá? E aí eu queria, porque eu acho essencial uma pergunta que a Camila fez, o que quer dizer a gente chegar no pico, tá? Chegar no pico, Camila, a gente está se referindo a duas situações, tá? Como eu apontei, a gente agora vai começar a tratar de dois picos, na verdade. Um é o pico de óbitos e o outro é o pico de casos, tá? Mas, independente dessas duas situações, o pico é a data em que acontece a maior ocorrência histórica daquele evento, tá? Ou seja, pode ser o dia que aconteceu o maior registro de óbitos por essa causa, né? Ou o dia que aconteceu o maior número de detecções de casos positivos. E por que que isso é relevante? Né? É porque é como se a gente estivesse subindo uma montanha, tá? A gente chegou no pico, uma vez que a gente está no pico, a única opção que a gente tem é descer, né? E a partir dali, a gente começa a ver situações de melhora. Então, a gente começa a registrar ou menos óbitos ou menos casos e assim sucessivamente. O que é um tanto triste a esse respeito é a gente pensar que, em média, esse pico só quer dizer que é a metade da história, tá? Então, por exemplo, super grosseiramente, de novo, sem nenhuma precisão estatística aqui, se hoje a gente tem 44 mil óbitos e se hoje fosse o pico de óbitos, provavelmente de hoje até o fim do ano a gente observaria outros 40 e tantos mil, né? No sentido de dizer que o pico é só a metade dessa história inteira, né? E o Diego fez um ponto aqui que eu também achei legal, que é sobre informação acerca da taxa de reprodução em diferentes localizações. E aí alguém já tinha perguntado antes de como é que esse cálculo acontece. Essencialmente é você olhar quantos casos
novos surgiriam amanhã, dividido pelos casos que você tinha hoje, tá? Ou melhor, o de hoje dividido pelo de ontem, por exemplo. Isso te dá, essencialmente, uma taxa de crescimento desses casos. Exato, desses casos. Mas aí a questão da fonte mesmo são dados oficiais, são os dados que vêm da secretaria, e a partir daí a gente, por modelagem estatística, faz essa estimativa. E o último ponto do Sérgio, na verdade, sobre ter o conhecimento suficiente para se programar, eu acho que é difícil a gente predizer quando é que isso vai acontecer. A situação que eu vejo que a gente está nesse momento, na verdade, é que a gente está todo mundo num caminhão, descendo uma ladeira enorme, sem freio, com o pneu estourado, tentando trocar o pneu à medida que está descendo. É bem assim que eu estou vendo agora. Quando isso tudo passar, a gente vai ter condições de pensar no que aconteceria, ou no que poderiam ser as nossas ações, considerando que algo como isso acontecesse novamente. Tá? A gente teria essa condição tranquilo. A questão é, será que a próxima vai ser algo como a Covid? Ou será que pode ser, por exemplo, algo como o Ebola? Né? Ou será que é algo que definitivamente a gente consegue ser contaminado de uma maneira mais agressiva pelo ar ou pela água, né? E aí o que me assusta é que as possibilidades de ocorrência futura são várias. E aí, nesse aspecto, eu diria assim, a gente estaria melhor preparado, na verdade, para enfrentar o que a gente está enfrentando hoje, mas quando acontecesse de novo, certamente seria por um caminho diferente. E a gente ia se ver de novo na mesma situação. Né? Mas era isso. Entendi. Professor, obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, obrigado por responder todas as perguntas aí. Sei que a gente passou um pouquinho do tempo, mas, enfim, Certo. espero que tenha sido útil para todo mundo que assistiu a gente. Eu quero lembrar aqui para todo mundo que vai ficar gravado, então todo mundo vai poder consultar de novo o que a gente conversou aqui. A gente também vai produzir um texto com as principais aspas, enfim, os principais pontos que a gente passou por aqui. E todo mundo que assistiu também vai receber um pequeno questionário para que a gente possa melhorar os próximos webinars que a gente fizer. Então, a ideia é que a gente faça um por semana. Então, se você assistiu, por favor, responda, que certamente a gente tem muita coisa para melhorar. Acho que é isso. Professor, de novo, obrigado. Agradeço aí seu tempo, sua atenção. Eu que agradeço, Alexandre, muito obrigado por essa oportunidade. Desculpa ter tomado esse tempo extra, mas eu tenho problema de falar demais às vezes, tá? Não, imagina. E, Tinha muita coisa importante para cobrir, eu acho. E sim, assim, só para finalizar mesmo, que eu vi que a Camila fez uma pergunta, definitivamente a coisa da comunicação do risco ou qualquer comunicação acerca de Covid no Brasil, ela definitivamente precisa ser regionalizada. Tá? Então, a gente eventualmente dizer, nossa, estamos nessa situação super positiva que agora só registra caso negativo, só decréscimo nos casos e tudo mais, muito provavelmente ainda vai ter algum lugar onde aquilo ainda está na subida. Então, você está completamente correta. São pontos que a gente precisa definitivamente fazer a comunicação no nível regional. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que assistiu. E é isso. Até a próxima. Semana que vem a gente tem outro. A gente volta a se falar no grupo. E qualquer coisa, qualquer sugestão, eu estou por aqui. Tchau, gente. Tchau, professor.
Tchau, muito obrigado.